uma cervejinha. Eu queria mostrar uma imagem rápida do Lula no Irã, em 2009. Pouca gente, lógico. Algumas pessoas, isso é interessante isso aqui. Ele estava defendendo o Irã em 2009, junto a Ahmadinejad, que o Irã podia enriquecer urânio acima de 20%. Que seria para fins pacíficos. O Irã sempre diz que o sonho do Irã é varrer Israel do mapa. É para mostrar certas verdades. Não podia mostrar nada. Agora, eu, na reta final, ele tive 1,5 milhão de inserções de rádio que sumiram, que não apareceram em lugar nenhum. Então, toda essa influência, a mão pesada do TSE, lógico que influenciou nas eleições, além daquela resolução. Qual? Resolução é até 6 meses antes. O TSE pode baixar resoluções. Baixou uma entre o primeiro e o segundo turno. Vai perseguir mais ainda gente que nos apoiava nas mídias sociais. Você viu alguma parte de esquerda sendo derrubada? Eu não viu. Tentando lembrar. Quem sofreu alguma pressão foi o Rui Costa Pimenta do PCO. Que é um cara, apesar das posições dele, ele fala, sou 1000% Ramais. Já vi ele falando isso aí. É mesmo? É. É lógico, tá lá. Eu defendo o direito dele falar o que bem entender. Tá? Liberdade de expressão. Agora, por outro lado, ele tem muitas oportunidades, ele toma posição de liberdade de expressão, por exemplo. Tá? E isso daí, obviamente, você não viu mais ninguém, além de Rui Costa Pimenta, que quer caçar o partido dele, que não tem que eu desconheço, tem um vereador pelo Brasil. Querem caçar o registro do partido dele. É o único de esquerda que é perseguido. Porque tem posição completamente independente. Sobre a eleição, tem o da Zambelli, né? Que agora tá 5-0, né? Tá 5-0. 5-0 e também alguém pediu vistas. Cássio Também pediu vistas. Olha só. Em relação pelo que eu sei, ela tem. Pelo que eu sei, tenho certeza, ela tem porte de arma. Sim. Tá? Mas tem a lei eleitoral, 48 horas antes das eleições, 24 horas depois, um raio de 100 metros da sessão eleitoral, você não pode estar armado, a não ser que seja um policial. Mas ela não só estava armada, quando andou atrás de um cara. Mas olha só, até o ponto que, se ela não está, ela está sendo caçada por não ter porte de arma. No meu entender, já está aí. No mínimo equivocado isso aí. Se fosse qualquer outra pessoa de esquerda, não teria essa pressa nesse processo e não seria para tanto caçar. E aqui entre nós, ninguém está assistindo isso aqui, ninguém está ouvindo. Mas você acha que essa diferença pouca aí, o que aconteceu às vésperas de eleição ajudou a... Não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem. Foi ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli. Porque eu sempre defendi a arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Porque no final do governo Temer, até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Então, Deus, você não viu violência mais no campo. Você não viu o MST agindo. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. Para 5 você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos. 1 milhão de votos para o Brasil todo. Entendi. Ô, Léo, alguma pergunta sobre o que a gente já falou? Aproveite para ir ao banheiro, fazer um xixi. Vamos lá, temos sim. Vou conversar com a Abrinha com o Tarcísio aqui. Ó. Não, teve a primeira aqui, presidente, Rafael Oliveira. Ele pergunta aqui, o seu filho Eduardo renunciou ao cargo de deputado para morar nos Estados Unidos. Quer saber como o senhor avalia essa decisão e o impacto na sua família. Olha, nenhum pai quer o filho longe dele. Tá? O Eduardo tem, se não me engano, 40 anos de idade. Ele não renunciou ao cargo, ele está licenciado. Sem salário, isso é bem claro, sem salário. Por 4 meses. E até lá ele avalia o que faz da vida dele. Tá ok? Agora tem um impacto familiar, sim. Ele tem 2 casal de filhos, um com o meu nome, inclusive, né? A gente fica chateado tocante a isso, mas entendo que a decisão dele foi a melhor para o momento. Se ele vem para cá, porque o Alexandre deu 5 dias para o PGR se manifestar. No 18º dia, depois que o Eduardo anunciou que ia ficar lá fora, 2 horas depois o PGR Gonê deu o parecer contrário e 1 hora depois o Alexandre mandou arquivar.
É bastante suspeito isso aí. Ele está fazendo o papel dele, no meu entender, ele é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro. O que você vê no Brasil? Você vê essas condenações, tipo a Débora, que estava indo para 14 anos de prisão. Você vê lá atrás o Daniel Silveira. Falou abobrinha, no meu entender. Eu não queria, se eu fosse integrante supremo, que falasse aquilo de mim. Mas eu entendo que aquilo é liberdade de expressão, não é cadeia. Ele foi preso meia-noite. Tá? Então ele luta exatamente para a gente voltar à liberdade de expressão. E uma coisa que o americano preserva, a emenda, lógico, preserva toda a sua Constituição, mas a emenda número 1 deles fala da liberdade de expressão, que sem ela não existe democracia. Aqui, ó, a gente tem um tweet hoje do Paulo Figueiredo, olha só, envolvendo o Tarcísio também, ó, de quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com o Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente e ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Ô, Tarcísio, eu não vou passar bastão para ninguém. Passa o bastão ou não passa o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, pô, eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada aí. Tá, dá a entender que eu tô passando o bastão pra ele. Uma ideia eu de só que... passo, já falei, só depois de pra quem você passa o bastão? Conversamos sobre isso, lembra, na época da e as eleição? pessoas, eu acho que interpretam errado, né? A proximidade, o apoio. A gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui pra ele sobre sucessão, ele ficou bravo. Não tem. Tô inelegível por quê? Exato. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha Mas aqui para São aí, Paulo foi... O pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa? É imprensa, você tem que ler, você tem Desculpa, que ler. Não, eu acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for para eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá está desencantada, está decepcionada, então todo mundo está vendo o rumo que o país está tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar um grupo aqui em São Paulo, e é isso. As pessoas não entendem às vezes a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque para a imprensa, para todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 está aí. Quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples. Meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Eu tenho candidato ao Senado pelo Brasil. Eu tenho. São Paulo aqui, a princípio, é o Eduardo. Outra vaga, eu Tarcísio que vai indicar aqui. Outra vaga a gente vai escolher lá na frente. Vamos ver quem é o nome mais viável para representar a direita no Senado. Mas isso que eu tô falando, é um cenário real. Se ele continuar inelegível, alguém tem que ocupar esse espaço. Não tem olha só. Essa conversa não existe ainda. Essa velocidade que o Supremo quer me julgar. Tá? E vamos explicar isso, porque o do Lula demorou quanto tempo? Até tenho. O teu tá em 2 anos, tá em quanto tempo? Desde o dia 1. Aqui, ó. Ele trouxe tudo impresso aqui, ó, e organizado aqui. Pra te ajudar aí. Mensalão, início 2005, julgamento 2012. 7 anos. 7 anos. Início 24. Por que essa velocidade aí? Pra que esse atropelo? Eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Fazer uma junção de provas robustas. O que pode acontecer comigo, por exemplo? Eu não sendo julgado, o certo é não ser julgado, é respeitar os prazos. Aos 48 do segundo tempo, eu entro com o meu registro de candidatura. O TSE, em 2 semanas, decide. É rápido, sim? Não, lá nesse caso tem que ser rápido. Então. Tá? É inegibilidade minha, porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político. Subir no carro de som do Cila Malafaia, abuso de poder econômico. Foram essas duas coisas? Só essas duas coisas. Mas falar sobre urna eletrônica com embaixadores, é isso ou não? Não, eu discuti o inquérito 1361 junto com embaixadores. Eu discuti o inquérito. Foi da minha cabeça. Eu defendo o voto impresso desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto do voto impresso que o relator era o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, lá do Rio de Janeiro. Ele aprovou o voto impresso. A Dilma Rousseff vetou. Nós derrubamos o veto, inclusive com votos do PT. Quando o PT vê que vai perder, ele aprova as duas propostas. E depois que o ministro Fux
Era para ir no TSE, me convidou, fui no TSE. Ele mostrou para mim o que estava acontecendo para implementar o voto impresso. Me falou, deputado, nós vamos ter condições de botar voto impresso apenas em 5% das sessões pelo Brasil. Eu falei, ótimo, é só pulverizar. Não, nós vamos pulverizar. Não pode, na minha cidade, Eldorado Paulista, deve ter na cidade deve ter talvez meia dúzia de sessões. Numa sessão, a sessão que tem o voto impresso é completamente díspara das demais, não pode acontecer isso aí. Tá? Então esse voto impresso foi defendido por Flávio Dino lá atrás, que vai me julgar agora. Foi defendido por Carlos Lupe, que entrou com ação no TSE por ter criticado a urna eletrônica. E ele lá atrás, naquelas inserções que o partido coloca, né, vai à noite na televisão, tinha uma dele dizendo o seguinte, sem voto impresso é fraude. Muitos outros parlamentares defenderam. Simone Tebet. Mais de 400 deputados. Mais da metade do Senado, que o Senado também votou para derrubar o veto. Qual o problema? E deixo claro, na Venezuela, você só descobriu que teve fraude por causa do voto impresso. Foi a primeira vez no ano passado que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela. E por que teve? Foi imposição norte-americana para poder comprar petróleo da Venezuela. E tinha que ter voto impresso. E daí o Maduro se reuniu lá com Capriles, Maria Corina, e resolveram. E o que o Maduro fez malandramente? Aprovou o voto impresso, para eu ficar numa boa aqui, ele tornou as dois principais opositores dele, a Maria Corina e Capriles, inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Subiram no carro de som e criticaram o Maduro. Você está vendo alguma semelhança com o Brasil? Aqui tudo está tentatório contra a democracia. Tudo aqui está atentando contra a democracia. Você criticar uma instituição, como disse um líder do petista há poucos dias aí, é atentar contra a democracia. É a coisa mais simples que tem. É o que fizeram comigo. Por isso que eu falo que eu pretendo disputar as eleições. Inelegível. Por esse motivo, a chapa Dilma Temer, julgada lá em 2014, tá? Essa chapa foi... as provas não foram aceitas por excesso de provas. Exatamente assim, excesso de provas. O Gilmar Mendes falou nesse momento. O TSE não pode existir para caçar ninguém. Tem que zelar pela lisura das eleições, não tem que ter para caçar ninguém. O Gilmar votou para absolver a chapa. E comigo, depois das eleições, por se reunir com embaixadores, por subir num carro de som do Cida Malafaia, eu agora cometi 2 crimes eleitorais. Eu nunca vi isso no Brasil, pô. Até o Caiado. O cara está sendo acusado também de inelegível lá na primeira instância lá. Eu não vou aqui bater de frente com a juíza que deu a inelegibilidade dele. Mas o que eu entendo dessa questão aí? O fato dele ter reunido com o candidato a prefeito dele dentro do Palácio das Esmeraldas, teria que ter, no meu entender, e ressarcir o que foi gasto lá, é uma multa para ele. Porque essa pena de inelegibilidade por 8 anos é um absurdo. A Dilma, quando foi cassada em 2016, a pena acessória era inelegibilidade automaticamente. Como quem conduziu o processo era Lewandowski, ministro, dentro do Senado, resolveram tirar fora. Tanto é que ela concorreu ao Senado em 2018. Então não pode, por preciosismo, mudando a jurisprudência para me pegar o tempo todo. Mas pelo que você está falando, tem um cenário todo armado para não sair candidato e ser preso. O que eu vejo? Esse cenário, como você viu o cenário? O que eu vejo? Prender só na mão grande. Então, mas qual que é? Para me prender só na mão grande. Então, mas tem essa possibilidade, ou não? Por exemplo, eu estou pensando em fugir do Brasil? Não. Eu estou atrapalhando algum processo? Não. Vai botar uma preventiva em por quê? Só se for na mão grande. Agora, o que vai acontecer naturalmente comigo? Dia 6, a gente está convidado, obviamente, vai ter um evento aqui em São Paulo. Mas quais são amanhã vai ter um evento em São Paulo. Tá. Eu creio que vai ter uma multidão aqui. Que o povo está acompanhando o que está acontecendo. O povo está cada vez mais entendendo e tem também uma extra, né, uma compaixão pela Débora, com seus 2 filhos. As mães vão se fazer presente nesse momento. A Michele, minha esposa, que não pôde estar na última, né, lá no Rio, porque estava se recuperando da cirurgia, vai estar presente aqui. Nós pretendemos, já conversei com o Bruno Scheid, que é um amigo meu lá de Rondônia, ele deve ajudar a trazer para cá, por exemplo, uma senhora, mãe de 6 crianças. O mais velho 10 anos, e o mais novo 10 meses. O pai está condenado a 14 anos, está foragido, não sei onde ele está. Está na Argentina, não sei. E essa mãe está educando os filhos sozinha. O salário dela de servidor do Estado foi bloqueado pelo Alexandre Moraes. Tá? A gente pretende aqui convidar aqui, até lá, se tiver algum fato novo, não sei, né? Convidar aqui o marido da Débora a comparecer com seus 2 filhos aqui. E quem vai fazer a palavra? Vou convidar a Damares também a se fazer presente. Ela foi ministra
dos direitos humanos e das mulheres para falar sobre esse momento. Foi uma excelente ministra, tanto o trabalho dela foi tão bom que ela se elegeu senadora lá pelo Distrito Federal. É comover, não é só a Débora também. Pessoas outras, de mais de 70 anos de idade, condenada a 14, 15, 17 anos como golpista. Qual o poder dessas pessoas dar um golpe, meu Deus do céu? Não tem cabimento, forçação de barra. Não tem cabimento esse enquadramento aqui. Eles querem me tirar de combate. Na verdade, eu E entendo. vão conseguir? Não sei. Então, você falou que tá tudo muito rápido. Não sei, não sei. Sendo assim, um julgamento desse acontece em quanto tempo? Amanhã, por exemplo. Amanhã começa a se julgar aqui Sim. se eu me torno réu ou não. O julgamento Pode deve ser aceitar terça ou ou quarta-feira. O meu advogado é o Vilard. É um cara excepcional. Tem o advogado o Braga Neto, conhecido como Juca. Tá? A vida pregressa deles dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles têm na cabeça as jurisprudências. O Juca, que eu visto na televisão, já que eu não posso conversar com ele, né? Eu não posso conversar com nenhum advogado, a não ser os meus advogados. Ele tem falado sobre as inúmeras inconsistências e mentirosas delação do Mauro Cid. Ele vai expor lá, não vai ser da boca para fora. Ele tem conhecimento. Quando ele fala e olha para o ministro, ele sabe o que ele está falando, sabe que ele tem conhecimento daquilo. Vão passar por cima dele também. Outros bons advogados também, como o Chiquini, se não me engano. É um garoto, é um jovem, mas tem uma posição muito... Esse que convocou ali, botou na relação de testemunhas, né? O próprio Alexandre de Moraes. Se ele é vítima, se teve uma briga entre nós dois, eu bati em você, vamos supor. Não faz isso. Ou você bateu em mim. Melhor. Tá? É melhor. Eu vou ter que depor. Eu vou ter que depor. E por que não? Claro. Então há um constrangimento para a corte também, a forma como foi conduzido. Mas isso pode ser para quando, assim, a decisão final? Olha só, você... Primeiro, quando o PGR entregou a denúncia, né, em menos de 24 horas, já tem o oficial de justiça batendo na minha porta para dizer que tem 15 dias. Eu tive 15 dias. O processo levou 2 anos, mais de 2 anos, na tal da pesca probatória, né, porque não tinha nada contra mim, pesca probatória. Depois o PGR levou quase 90 dias para remoer aquilo tudo e agravar. Inclusive dizendo que eu aqueci o plano para matar. Esquecer da onde? O plano não tem nada a ver com isso. O cara que pegou, foi pego no computador dele, o plano não foi ouvido. Quem foi? O general Mário. Ele vai dizer lá o que aconteceu. O que eu ouvi do advogado dele, né, não foi ouvido, é que aquilo ninguém sabia. Era só ele. Estava no laptop dele. E o plano, pelo que eu vi, já que estão nos autos, é um negócio que não tem pé nem cabeça, meu Deus do céu. Não, eu não sei, alguém alguém digitou aquilo lá, pode até ter sido de outra pessoa, não ele, e resolveu um plano mirabolante, botar lá, era plique, ploque, não sei o que lá, tico, teco, não falava o nome de ninguém, então o pessoal deduziu que seria o Lula, o Alckmin e o Alexandre. Ah, não tem o nome? Não está o nome escrito lá, tá? Codinomes. Dá para deduzir. Depois tem o tal de Copa 22, como é que seria formado o gabinete. Quem fez aquilo que tem que depor. Eu não posso falar sem ver o que aquela pessoa tem que falar sobre aquilo. Agora, foi uma busca de mais de 40 aparelhos celulares que foram apreendidos, que os nossos advogados não tiveram acesso. O que foi passado de acesso foi a peça que os caras botaram dentro do processo. E o advogado tem direito a plano para defesa, ter acesso a tudo. E todos os inquéritos conduzidos por anos de forma confidencial.